Melhorou um pouquinho. Alô? Agora sim. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Nós estamos dando início, então, ao mês de março, naquela nossa proposta de estudar, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente começa, então, o mês de março no capítulo 3. E aí nós chamamos a Anete Vidal para estar aqui conosco, para trazer, então, começar a introduzir esse tema, né, que a gente vai estudar durante todo esse mês de março. E aí eu trouxe do livro Vinha de Luz, capítulo 33. Vê, pois, que a luz há em ti não sejam trevas. É de Lucas, capítulo 11, versículo 35. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí, a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas, prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da vivência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido aqueles que quiserem e puderem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Vamos sentir a brisa suave dessa manhã, esse calor do sol, que nos mantém aquecidos e que aqueçamos com essa energia os nossos corações, preparando os nossos corações para receber todos os remédios que foram preparados com muito carinho pela espiritualidade amiga, para receber a cada um de nós nessa manhã, tanto encarnados como desencarnados. Tenho certeza de que desde que nos dispomos a vir ao Gaspa hoje, no nosso caminho até aqui, na nossa chegada, estamos já sendo assistidos. E a misericórdia do Pai observa aquilo que cada um mais precisa nesse momento. Alguns de nós, de refazimento, de coragem,
outros já convidando ao trabalho, à compreensão, ao amor ao próximo, mas todos nós envolvidos nesse amor fraterno do nosso Pai. Que a manhã de hoje seja coroada de muita luz nos nossos corações e que saiamos daqui melhor do que chegamos, convictos, esperançosos de que podemos mais e de que vamos fazer mais, não só por nós, mas por todos aqueles que cruzarem o nosso caminho durante toda essa semana. Pedimos as bênçãos para a nossa irmã Anete, para que ela nos ajude a compreender um pouco mais sobre esse Evangelho, sobre essa boa nova trazida por Jesus. E assim, é com muita alegria nos nossos corações que damos por iniciar os trabalhos de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Vamos, Anete. 9h20. Tá dando para... Não. Bom dia, ó, tá baixo, né? Tá baixo, tá? Um pouquinho só. Pode aumentar, só pode. É. Ai, você não tá aí, doutor Jackson. Alô, alô, agora. Doutor Jackson. Bem, bom dia mais uma vez a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao GASP, né? Vamos lembrar da importância que cada um tem nessa caminhada evolutiva, não estamos sozinhos. E o livro, o texto de hoje, vamos dizer assim, a conversa, porque não é uma palestra, é uma reflexão. Importante lembrar disso. Nós estamos aqui para conversar, né? E com isso aprendermos mutuamente, de lá para cá, daqui para lá. Não estamos nesse momento no sentido de sermos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã seremos muito melhor do que fomos hoje. É assim que é a lei do progresso. Está dando para ouvir aí atrás? Tá? Tá bom? Então tá. Bom, foi colocado então que esse ano vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, entender o Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma parte histórica, começa realmente com Jesus, nosso querido irmão, nos colocando, dizendo que vem a história de Moisés, né? Vem Moisés a nos orientar. Vamos lembrar da importância de Moisés nessa caminhada, que vai até o finalzinho para nós no Velho Testamento, e Jesus é o início do Novo Testamento, vamos dizer assim, só pedagogicamente, né? Só para entender um pouquinho. Então, nós temos aqui, Jesus coloca no primeiro capítulo, que ele não veio para destruir a lei. Olha que interessante, não vim destruir a lei. No segundo capítulo, ele coloca que o reino dele não é deste mundo. Imagina falando isso para nós há 2000 anos atrás. Com certeza, com muita dificuldade, teríamos de compreender que o reino dele não era deste mundo. Acreditávamos, talvez, à época, que não fosse Israel, que não fosse o Egito, que não fosse, enfim, mas na realidade chegamos então no capítulo 3, que fala: há muitas moradas na casa do meu pai. E essa reflexão desse capítulo 3, ela é muito importante para compreendermos que nós não estamos aqui para sofrer.
A nossa reencarnação é uma reencarnação de estudo, de trabalho interior. É quando nós vamos compreender que a evolução, ela depende de cada um. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu chegar e dizer assim, não, mamãe e papai. Não, mamãe e papai nos deram a base. E essa base, com certeza, é complementada pelo estudo, complementada pela vontade de ser melhor a todo momento. Portanto, quando falarmos aqui, fizermos a nossa reflexão, vamos trazer a história para o hoje. Porque senão é muito fácil chegar e dizer assim, 2 anos atrás, né? Então, fica parecendo que nós estamos sempre num passado. Nós temos que viver o presente e o futuro. A nossa história existe e tem que ser muito bem lembrada, mas não podemos nos apegar ao pai, à mãe do passado, e sim ao pai e à mãe que continuam conosco, que é nosso Senhor, nosso querido Mestre Jesus. Então, essa Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, ela vai nos explicando que nós não devemos entrar em processo de aflição, tanto que ele diz assim, que vosso coração não se turbe, crede em Deus. Começa assim a mensagem do capítulo 3. Que nós não venhamos a entrar em processo de aflição, de angústia. Não, a nossa reencarnação é bendita, é uma escola. Estamos aqui juntos para aprendermos mais. Aliás, né, quem mandou reprovarmos na escola, né? Reprovamos no ano passado, aí temos que repetir o ano. É verdade, isso é uma reencarnação, não é castigo, é oportunidade. Isso é muito importante de compreendermos, que muitos ficam presos muitas vezes a achar que estão sofrendo demais. Não, nós vamos lembrar mais uma vez que nós fizemos lá na espiritualidade, nós fizemos nosso plano de vida, como é que seria, o que eu gostaria, com quem que eu queria estar. É o nosso roteiro reencarnatório. E aí reencarnamos nesse planeta Terra maravilhoso, ainda de provas e expiações. Mas quer dizer que nunca vai melhorar? Vai, já estamos melhorando. Não somos aqueles seres que já fomos em vidas anteriores. Até tem um livro, eu gosto de citar os livros, que aí as pessoas ficam curiosas, né? E vão atrás para estudar, para analisar. Se vocês pegarem aquele livro do Eustáquio, que fala das 15 reencarnações dele, muito interessante, que na maioria das reencarnações é um livro que ele conta a história dele, tá? Ele, como espírito, ele vem trazendo a história dele de 15 reencarnações. Gente, na terceira, na quarta, eu já achava que ele era anjinho, mas ele vai até a 15, a 15ª, e ainda diz que precisa de mais. Aí eu fiquei imaginando como nós ainda estamos engatinhando no nosso processo evolutivo. É um processo, é devagar. A criança tem que nascer, tem que levar aquelas palmadinhas na traseirinha quando nasce, para que o pulmão possa gritar e dizer, aqui estou, reencarnando nessa oportunidade de evolução. Por isso, quando você começa a discutir o Evangelho, não é para você ler, não, é para você conversar com o Evangelho. O Evangelho é um aprendizado contínuo. Então eu não posso sempre dizer, já li o primeiro, já li o segundo. Não, não é um romance só, é também um grande romance na nossa vida. É realmente uma oportunidade de entendermos a nossa caminhada. Quando você começa a estudar o Evangelho, e aí, já que vocês estão todos animados, né, a estudar o Evangelho, comecem pela introdução. Porque a introdução é uma aula de história. Vai falar quem eram aqueles grandes filósofos da época, Sócrates, que preferiu morrer, tomar cicuta, veneno, do que rejeitar o seu pensamento com relação ao progresso espiritual, à vida maior, né? Então, graças a Deus, ninguém precisa tomar veneno não, viu gente? Vocês podem simplesmente olhar para dentro de si e sorrir, porque somos filhos de Deus. Vamos lembrar também, eu estou fazendo uma história assim, para vocês começarem esse livro, essa maravilha, estudando, analisando, pensando. Se você for lá no capítulo 28, que são as preces, Jesus deixou bem clara aquela oração.
Vocês lembram? Jesus fala, Pai Nosso. Em momento nenhum Jesus se coloca diferente de todos nós. Ele coloca Pai Nosso. Ele não diz Pai de vocês. Olha que interessante. Ou seja, o Mestre Jesus é um irmão maravilhoso que veio à nossa frente e está talvez quantos milhões de anos na nossa frente, mas continua conosco. Então vamos lembrar que nós todos somos filhos do mesmo Pai, que é essa energia divina. Nós não, no meu tempo, quando eu era católica, eu aprendi que o Pai, Deus, era aquele velhinho sentado naquele trono, né? Todo barbudinho, depois virou até o Papai Noel, mais ou menos, né? Mas aí nós vamos vendo que Deus é infinitamente maravilhoso. É uma energia que se encontra conosco sempre. Por isso, nesse capítulo, é importante compreendermos que há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas não necessariamente têm endereço fixo, não. Porque nós vamos vagarosamente crescendo, melhorando, evoluindo moralmente. No momento em que nós não nos apegamos tanto à parte material, porque ainda somos muito materialistas, mas isso é o momento pelo qual ainda estamos passando. Não se culpem por isso. É um aprendizado. Assim é a reencarnação. Então, o capítulo 3 até o item 7, foi pedido que nós fôssemos só até o item 7, né? Então, vamos tentar. Se deixar, fica aqui a manhã inteira com vocês, mas não é assim não, tá? Bom, então, na realidade, qual é a preocupação que o Evangelho traz para cada um de nós? É analisar, é entender, é perguntar, questionar. Essa é a beleza da doutrina. A doutrina nos traz um Evangelho maravilhoso, Cristo Consolador, e simplesmente deixa bem claro, precisamos sim questionar, senão vira algo que é simplesmente místico. Não, a doutrina ela é raciocinada, é assim que é a fé é raciocinada, senão vira fanatismo, né? Então vamos lembrar que esse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, vai explicar para cada um de nós que a nossa caminhada é evolutiva. Já vivemos num mundo primitivo, pensamentos negativos, sobrevivência apenas da matéria. Não é que seja isso, mas só para entendermos um pouco. Nós temos no planeta Terra várias situações que podemos repensar. Por exemplo, os nossos amigos, os nossos indígenas, aqueles que ainda nem querem se falar, não existem tribos que ainda estão numa situação que não desejam ainda estar conosco, eles estão num processo, vamos dizer assim, ainda primitivo. Isso é necessário, é importante. Nós não temos os nossos irmãos de outras regiões que têm fé ainda em vários deuses, como é o caso da Índia. Olha que lindo, eles são maravilhosos. Quem somos nós para dizer que eles não estão no caminho da beleza interior? Então, esse capítulo é para repensar há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas não só são de outros planetas. Imagina falar, se hoje é difícil para nós entendermos que existem planetas habitados por aí, que não somos os únicos, não é apenas o planeta Terra que existe nessa imensidão. Imagina se naquela época falasse sobre isso, quando nem calendário nós tínhamos naquela época. Vamos lembrar que os calendários foram feitos bem após a vida do Mestre Jesus. Outro detalhe, já que eu falei da vida do Mestre Jesus, Jesus sempre estará entre nós, conosco. Ah, não, mas Jesus vai voltar. Ele nunca foi. Isso é importante. Toda vez que eu estou tristinha, eu digo assim, Jesus, me ajude. Então, porque Ele está aqui, certo? Então, Jesus continua ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. E Deus, nosso Pai, que é essa natureza toda que temos por aqui, essa beleza do mar, do sol, da lua,
Deus é energia pura como nós somos, né? Então, quando ele começa a falar que nós passamos por mundos primitivos, milhares de anos atrás, ainda bem que vencemos, estamos hoje num mundo de provas e expiações, porque o mal, como ele coloca aqui, ainda existe. O mal ainda existe. Nós ainda temos um pouquinho de ciúme, para dizer muito, né? Inveja, temos inveja. Meu vizinho comprou um carro novo e eu não posso comprar. Gente, deixa ele gastar o dinheiro dele da forma como ele deseja. Que nós possamos ficar entendendo essa nossa caminhada. Vamos lembrar que cada um tem o seu momento reencarnatório. Nem todos estão no mesmo degrau evolutivo. Não é que nós sejamos melhores ou piores, não é isso. Nós estamos hoje, nós espíritas, estamos hoje já prontos a lançar os nossos braços e auxiliar aqueles irmãos mais necessitados. Por isso estamos aqui, nesse momento. Por isso estamos cada um entendendo que há muitas moradas na casa do meu Pai. São os planetas, mas também são os momentos espirituais pelos quais nós passamos. É o nosso grau moral evolutivo. Já tivemos uma época bem primitiva em que eu só pensava em sobreviver. Hoje já estamos num mundo de provas e expiações, em que eu penso em sobreviver, é verdade, mas também lembrando que o espírito é imortal. Portanto, eu preciso trabalhar o meu eu agora, não é amanhã. Amanhã já é uma consequência, uma sequência do meu momento aqui encarnado. O nosso planeta não é o único. Isso é importante também sabermos. Existem mundos muito mais evoluídos, mundos muito mais amados, muito mais compreensíveis, mas que podem estar aqui nesse momento. São bairros, vamos dizer assim. O bairro tal já consegue perceber que precisa limpar a rua. O outro bairro já percebe que não é só limpar, é não jogar o lixo na rua. Então é assim que é o processo evolutivo. Você vai vagarosamente crescendo. Coisas que hoje eu já não faço. Eu já não jogo o meu lixinho, meu papel de bala na rua e nem chuto com o pé para trás, para lá, para encostar no meio-fio. Eu boto no bolso, boto na bolsa. Isso é um processo moral, por incrível que pareça. As nossas crianças já nos ensinam esses momentos. Mãe, não pode fazer isso não. Aprendi lá na escola que o lixo é na lixeira. E aí nós ficamos até com vergonha, né? Porque tínhamos jogado o lixinho ali para o cantinho do meio-fio. Então vamos entender, há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas moradas são moradas morais. Morais. Vem da moral cristã. É descobrirmos a felicidade ainda nessa encarnação. Por que não? Não é uma felicidade plena. Porque pensamos muitas vezes com mágoa, com rancor, como a dor da alma nos afeta. Olhamos um ser e fazemos logo um julgamento. Por quê? Pela inveja, pelo ciúme, pela mágoa, pelo rancor, pela vingança. É assim que nós ainda temos que trabalhar esses nossos momentos e compreender que estamos aprendendo a ser melhor. Quando Jesus disse que nós temos a luz interior, essa luz interior é a família de Deus. E ele disse, não apague a sua luz interior. Curta a sua luz interior. Faça com que essa luz vire um verdadeiro holofote na sua caminhada. Ficamos preocupados quando ele coloca há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas, logicamente, naquela época, Jesus não tinha condições de trazer mais informações. Como às vezes nós ainda temos um pouco de dúvidas, imagine aquela época, né?
Então, por isso que Jesus diz, olha, eu vou partir momentaneamente. E ele coloca aqui, vou preparar o ambiente espiritual e voltarei para estar com vocês e recebê-los. Portanto, nós estamos vivendo num ciclo, né? Aquele ciclo assim, né? Não é de vai voltar, nós não vamos para o passado negativo, nós vamos para o passado de aprendizado. Nós vamos recolher o que aprendemos em outras épocas e vamos evoluir sempre. Eu gosto sempre de contar essa história, vocês já até ouviram, quem está conosco há algum tempo, quando o Divaldo faz aquela palestra, né? Quando ele esteve em Paris, ele não sabe falar outros idiomas, mas sempre tem um tradutor. E ele fez uma palestra maravilhosa na universidade, há muitos anos atrás, e simplesmente, quando terminou a palestra, uma senhora bem idosa chegou para ele e disse que tinha adorado, falando em francês, né? Que tinha adorado a palestra, que tinha sido maravilhosa, que ela agora, a partir daquele momento, tinha compreendido os motivos da vida e que agradecia a ele por tudo. E ele disse, não sei se vocês já assistiram a palestra de Divaldo, ele sempre solta uma piadinha no meio, né? Mostrando que nós ainda somos seres aprendendo. Então, ele perguntou para essa senhora, e a senhora faz o quê? Está preparando o quê? Está pensando no quê? Ela disse assim, eu estou fazendo faculdade. Aí ele começa a rir, ele fala assim, pois eu ri lá dentro de mim, uma senhora com essa idade, e ele ainda faz assim, olha, nos meus cálculos, muito mais de 80, 90 anos. E ele dá aquele sorriso, você vê, olha o julgamento. Divaldo também julga, nós também julgamos. E aí ele fala assim, a senhora está fazendo faculdade, está fazendo o quê? E ela vai, explica, muito animada e tudo. Ele assim, aí ele fala conosco, né? Será que ela vai fazer, vai aplicar o que aprendeu, não sei o quê? Aí ela vira e fala assim, mas minha senhora, a senhora já olhou o tempo que a senhora já teve de aprendizado, o que a senhora acha que vai fazer com esse aprendizado novo? Eu falo assim, aí eu vou imitar, tá, gente? Aí a senhora fala assim, Monsieur Divaldo, o senhor acabou de falar sobre a reencarnação. Então, com certeza, se eu não der conta de aplicar o que eu aprendi nessa encarnação, na outra eu já virei formada. Então, são os mundos de provas e expiações. Por isso, precisamos compreender que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Quando Jesus nos traz e explica, e vocês vão estudar e vão entrar em detalhes, vão lembrar da nossa conversa. Quando Jesus explica que nós temos várias passagens, mas eu posso regredir, posso voltar para o mundo primitivo? Talvez sim, porque não em termos de missão, para ajudar os nossos irmãos, para estender-lhes as mãos? Sim, podemos, mas o correto para nós é continuarmos num processo que ainda não somos, estamos em missão, não somos um Chico, não somos um Divaldo, mas teremos um dia em breve, tá? Então vamos lembrar que é importante estarmos nesse processo criativo interior. Eu estou sempre evoluindo, isso é importante. Ontem pensei, olhei alguma coisa, não gostei, já botei um defeito. O que significa isso? Ainda estou no mundo de provas e expiações. Já estou julgando negativamente algo que eu não tenho certeza o que está acontecendo, ou por que está acontecendo. Então, ele coloca, o mundo de provas e expiações já é um pouquinho melhor que o mundo primitivo, né? Não, é bastante melhor. Porque nós estamos nesse mundo, já passando por um processo que vocês vão ver lá na frente, que é um mundo maravilhoso de regeneração. Nesse mundo de regeneração, e ainda vamos pensar um pouquinho negativo, ter alguns julgamentos negativos, mas numa quantidade muito menor, porque já evoluímos moralmente. O nosso mundo de provas e expiações é um mundo de aprendizado forte, porque se eu nego algo, entenda por que eu neguei, e aí eu vou explicar essa negação. Nosso querido Kardec nos coloca mostrando que a doutrina espírita ela tem que ser compreendida, analisada, conversada. Por isso ele colocou
Se 10 situações venham até você e tiver que negar 9, negue. Porque você tem que crescer pelo entendimento, colocando o seu saber, a ação, não é só, eu sei, eu sou isso, aquilo. Não, eu sou e eu coloco em prática a minha experiência, a minha reencarnação. Não adianta você já estar no mundo maravilhoso dos felizes, daqueles que já se encontram totalmente depurados, se não viessem esses irmãos nos estendendo as mãos, nos oferecendo oportunidades. Então precisamos trabalhar o nosso eu sendo melhores. O mundo que estamos ainda é um mundo de grande transição das provas e expiações. E o nosso cérebro, a nossa consciência, a forma de pensar é exatamente aí é que nós iremos passar para o mundo de regeneração. É quando estaremos prontos a pensar bem, a pensar com felicidade, a pensar desejando melhor para nós e para o outro, lembrando que o nós é muito importante, ou seja, o eu. Se eu não me amo, eu não tenho condições de amar o próximo. Por isso que a doutrina fala da reforma íntima. A importância de você trabalhar o seu eu. Não é o outro que tem que trabalhar só. Né? Já está na hora, né? Bom, então ele deixa bem claro, esse capítulo 3, os diferentes mundos. Esses diferentes mundos estão aqui, ó, na nossa consciência. Eu não vou ficar pulando daqui para lá, não. Aqueles planetas, aqueles que se encontram talvez numa situação ainda um pouco primitiva, não significa que encontremos também em nós esses momentos. Mas já estamos nas provas e expiações. Vamos ficar nas provas, porque as expiações nós já vencemos. Vamos então trabalhar o nosso eu nesse momento reencarnatório do mundo que está em nós, dentro de nós e conosco. Agradecendo sempre a espiritualidade e lembrando que esse texto vai exatamente nos mostrar que nada é impossível. Todos nós temos algumas dificuldades, é verdade, mas todas elas são trabalhadas pela nossa experiência reencarnatória e pelo amor que cada um devota a si e ao próximo. Que assim seja.